Em relação à liturgia da palavra, né? Então, o número 55 afirma que a parte principal da liturgia da palavra é constituída pelas leituras da Sagrada Escritura com cânticos intercalares, né? São seu desenvolvimento, conclusão, homilia, profissão de fé, oração universal, oração dos fiéis. Então, pelas leituras comentadas pela homilia, Deus fala ao seu povo, revela-lhe o mistério da redenção e salvação e lhe oferece o alimento espiritual. Pela sua palavra, o próprio Cristo está presente no meio dos fiéis. O povo faz sua essa palavra divina com o silêncio e com os cânticos e a ela adere com a profissão de fé. Assim alimentado, eleva a Deus suas preces na oração universal, pelas necessidades de toda a igreja, pela salvação do mundo inteiro. Então, muito interessante. Olha só. Deus nos fala pelas leituras e pela homilia. O povo aceita aquilo que Deus lhe falou pela profissão de fé e depois, inspirados pela palavra, o povo eleva a Deus as suas preces através da oração da Assembleia ou as preces da comunidade, né? Então é muito importante isso, certo? Eu sei que durante muito tempo se enfatizou, e muitos têm esta consciência, de que a parte principal da Santa Missa seria a parte eucarística, a oração eucarística, a consagração, comunhão. Não. A própria Igreja deixa bem claro que através da liturgia da palavra, Cristo também nos alimenta, Cristo também nos fortalece, e é uma parte essencial também da liturgia. Mesa da palavra e mesa da Eucaristia são um único ato de culto indissociável. Indissociável. Então, daí a necessidade de termos bons proclamadores da palavra de Deus, do padre também fazer uma boa homilia para atualizar aquela palavra para o povo de Deus, né? O que aquela palavra escrita, elaborada, por exemplo, no passado, tem de atualidade para nós aqui agora, né? E mais, quando se fala aqui, por exemplo, da questão do silêncio, então que a liturgia da palavra deve ser celebrada de modo a favorecer a meditação. Então, por isso, deve-se evitar a pressa e deve haver momentos de silêncio, para que, sob a ajuda do Espírito Santo, a palavra de Deus possa ser interiorizada e depois possa ser respondida pela oração, né? Existe aqui uma sugestão de um momento de silêncio depois da primeira leitura e da segunda leitura e depois após a homilia, né? Coisa que normalmente nas nossas assembleias não se faz. Às vezes eu tento colocar um momentinho de silêncio depois da homilia para que o povo possa pensar sobre aquilo que escutou, né? Em relação às leituras bíblicas, né? A mesa da palavra de Deus abre os tesouros da Bíblia. Então, por isso, a escolha dos textos se faz de tal maneira que mostre a unidade de ambos os testamentos e da história da salvação. Então, e deixa-se bem claro, não é lícito, não é certo substituir as leituras e o salmo responsorial, que são palavras de Deus, por outros textos não bíblicos. Não bíblicos. Sempre tem que ser um texto bíblico, né? As leituras devem ser proclamadas sempre do ambão, ou seja, da mesa da palavra. A função de proferir as leituras não é do presidente da celebração, mas sim do ministro da palavra, então dos leitores, né? Então as leituras são proclamadas por um leitor, mas o evangelho é anunciado ou pelo diácono ou pelo sacerdote, né? Se, porém, não estiver presente o diácono nem outro sacerdote, o próprio presidente da celebração leia e proclama o evangelho. E se por acaso não tiver um leitor na celebração, então aí o presidente da celebração também proclama as outras leituras. Depois de cada leitura, aquele que lê profere a aclamação, palavra do Senhor, e ao responder o povo reunido presta homenagem à palavra de Deus. Graças a Deus, ou então, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A leitura do Evangelho é o ponto culminante da liturgia da palavra. Então, por isso que se dá maior veneração
né? E a liturgia mostra isso, que a leitura do Evangelho é feita com honras especiais. Por quê? Porque o ministro que vai proclamar o Evangelho pede a bênção ao presidente da celebração, ou se for o próprio padre, pede a bênção a Jesus representado no altar. O povo fiel aclama o Evangelho com o canto do Evangelho, para mostrar que é solene, e que é o Cristo que vai falar por meio deles, é o próprio Cristo que vai falar por meio deles através da proclamação do Evangelho. E também porque se escuta de pé, para mostrar, né, o incenso, quando se incensa numa celebração solene, por exemplo, se incensa o Evangelho, né? Por quê? Porque no Evangelho, que é a parte principal da liturgia da palavra, é o próprio Cristo que está falando conosco, né? Em relação ao Salmo responsorial, a primeira leitura é seguida do Salmo responsorial, que é parte integrante da liturgia da palavra. E tem uma importância litúrgica e pastoral, pois favorece a meditação da palavra de Deus. E o Salmo responsorial sempre tem a ver com a primeira leitura. Sempre, sempre, sempre. É como se fosse a primeira leitura em forma de oração. Em forma de oração, né? O Salmo sempre corresponde a cada leitura e se toma do lecionário. Então, lá no lecionário, que é aquele livro sagrado onde estão as leituras para as Santas Missas, né, já está lá prescritas as leituras e os salmos correspondentes. Então, basta seguir, né? Convém que o Salmo responsorial seja cantado, porque o Salmo originalmente era um cântico. Eram os cânticos de orações do povo de Deus, né? Então, ou se canta, por exemplo, o refrão e se recita os versículos, né? Ou se canta o refrão e se canta de forma salmódica os versos, né? Entendeu? O importante é que seja cantado de modo a favorecer a meditação da palavra de Deus. A meditação da palavra de Deus. Tá certo? Em vez do salmo que vem indicado no lecionário, também se pode cantar ou o responsório gradual tirado do gradual romano, ou um salmo responsorial ou aleluiático do gradual simples, na forma indicada nesses livros, que eu já disse que são outros livros litúrgicos que nós não temos o costume de usar. A aclamação antes da leitura do Evangelho também é uma parte muito importante. Então, depois da leitura que precede imediatamente o Evangelho, cante-se o Aleluia ou outro cântico indicado pelas rúbricas conforme o tempo litúrgico. Porque, por exemplo, na Quaresma não se canta Aleluia, então se canta outros versículos que são propostos, né? A aclamação constitui um rito por si próprio, pela qual a Assembleia dos Fiéis acolhe saúde do Senhor que ele vai falar no Evangelho. Então, quando nós cantamos Aleluia para o Evangelho, nós estamos nos preparando para escutar o próprio Jesus que haverá de nos falar por meio do Evangelho. Por meio do Evangelho, né? Então, o Aleluia canta-se em todos os tempos, exceto na Quaresma. Na Quaresma, em vez do Aleluia, se canta o versículo antes do Evangelho que vem no lecionário. E se pode cantar outro salmo ou trato, como se indica no gradual. No caso de haver uma só leitura antes do Evangelho, então nos tempos que se diz Aleluia, pode-se escolher o salmo aleluiático ou o salmo e o Aleluia com seu versículo. No tempo em que não se diz Aleluia, pode-se escolher ou o salmo e o versículo antes do Evangelho ou apenas o salmo, né? O Aleluia ou o versículo antes do Evangelho, se não são cantados, podem ser omitidos. A sequência, que exceto nos dias de Páscoa e Pentecostes é facultativa, canta-se depois do Aleluia. O que é a sequência? Nas celebrações mais solenes, após a segunda leitura, se propõe uma sequência a ser cantada. Então, na Páscoa e Pentecostes, esta sequência é obrigatória. Por exemplo, no Corpus Christi também se tem uma sequência, mas ela é facultativa, segundo aqui a instrução geral do Missal Romano, né? Então, essa sequência sempre se canta em celebrações mais solenes. Depois, a homilia, né? A homilia é parte da liturgia muito recomendada, pois alimenta a vida cristã. É a explicação de algum aspecto das leituras da Sagrada Escritura ou algum texto do ordinário ou do próprio da missa do dia
tendo sempre em conta o mistério que se celebra, bem como as necessidades peculiares de quem está ouvindo. Então, veja só. Então, a homilia é para explicar ou a palavra de Deus que foi proclamada, ou algum texto que vai ser rezado naquela celebração, ou algum texto que vai ser explicado, rezado naquela celebração. Né? A homilia é feita por quem está presidindo a celebração, mas pode ser também por um diácono, caso esteja diácono. No caso de uma presidente, por exemplo, se o bispo estiver presidindo, é o bispo quem o faz. Nos domingos e festas de preceito, deve haver homilia em todas as missas celebradas com a participação do povo, e não pode omitir-se senão por causa grave. Né? É recomendada também nos dias feriais do Advento, Quaresma e Tempo Pascal, porque são tempos fortes da liturgia da igreja. Né? E depois da homilia, pode-se observar um breve espaço de silêncio para a meditação dos fiéis. Depois vem a profissão de fé. E o símbolo ou profissão de fé, o credo, que por meio dele, o povo responde à palavra de Deus, que lhe foi proclamada na Sagrada Escritura e exposta na homilia. Né? E quando se reza o credo, se professa os grandes mistérios da fé antes de se celebrar o mistério da Eucaristia. Então, o credo pode ser cantado ou recitado junto com o padre e o povo nos domingos e solenidades. Pode-se dizer também celebrações especiais mais solenes. Né? Depois vem a oração universal ou as preces da comunidade. Pela oração universal, na oração universal, oração dos fiéis, o povo está respondendo à palavra de Deus recebida na fé e exerce o seu sacerdócio como um dos fiéis, apresentando a Deus preces pela salvação de todos. Então, nas missas com a participação das pessoas, é bom que se faça essa oração, na qual se pede pela igreja, pelos governantes, pelos que se encontram em necessidades, pela humanidade geral e pela salvação do mundo inteiro. Nós seguimos normalmente a liturgia da CNBB, então seguimos as preces daquela liturgia, mas caso queira-se a própria comunidade elaborar as preces, tem uma ordem a ser seguida. Então, se pede pelas necessidades da igreja, pelas autoridades civis e pela salvação do mundo, por aqueles que sofrem dificuldades e pelas intenções da comunidade local, conforme está aqui no número 70. Né? Quem dirige da sede esta prece é o presidente da celebração, que introduz com uma breve admonição, um breve convite, convidando os fiéis a rezar e conclui as preces com uma oração. E as intenções que se propõem devem ser formuladas de forma sóbria, com sábia liberdade, em poucas palavras, exprimindo a súplica de toda a comunidade. E são anunciadas do ambão, ou seja, da mesa da palavra ou de outro lugar conveniente, por um diácono, por um cantor, por um leitor ou por um fiel leigo. E aí o povo de pé faz estas súplicas como invocação comum proferida depois de cada intenção ou orando em silêncio. Né? Normalmente nós temos o costume das pessoas fazerem as preces e o povo responder com: Senhor, escutai nossa prece, Senhor, ouvi nossa oração, e por aí vai. Tá certo? No próximo vídeo nós iniciaremos o estudo sobre a liturgia eucarística. Até lá!